Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa jornada com a nossa disciplina Moral e Cívica. E o tema da primeira aula é relacionamentos interpessoais. Você sabe o que significa relacionamentos ou relacionamento interpessoal? Relacionamentos no plural, obviamente, com uma diversidade de pessoas, com um grupo maior, mas enfim, você sabe o que significa relacionamento interpessoal ou relacionamentos interpessoais? A nossa proposta é conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais ou, no singular, relacionamento interpessoal. Pois bem, eu convido você a esse momento de reflexão, de interação. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo algo semelhante, e eu quero crer que você irá adquirir conhecimento, você vai crescer, vai refletir, vai pensar a respeito dos seus relacionamentos a partir desse nosso encontro. Então esteja bastante atento, vamos aproveitar ao máximo este momento e também vamos colocar em prática aquilo que tirarmos de lição para a nossa vida, pois esse é um tema para ser praticado. Nós vamos pensar sobre o tema, vamos analisar o tema, mas precisamos colocá-lo em prática. Carlos Drummond de Andrade tem o seguinte pensamento em um poema: pois de amor todos estamos necessitados. E quando nós falamos de relacionamento interpessoal, perpassa pela harmonia, pela tentativa de uma convivência harmoniosa, amorosa, por que não dizer? Então, lembrando Carlos Drummond de Andrade, porque de amor estamos todos necessitados. Pois bem, a nossa avaliação com relação à aula, como é que nós vamos mensurar esta aula? Será que aprendemos alguma coisa ou não? O que aprendemos? Como aprendemos? Então vejamos, a avaliação da aula, a presença, a sua cooperação, a sua participação, o seu envolvimento com o tema, a resolução de atividades, tudo isso com qual propósito? Alcançarmos o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Podemos pensar no objetivo como, no nosso caso hoje, conhecer a temática do relacionamento interpessoal. Pois bem, relacionamento interpessoal, uma reflexão sobre o tema. O que é relacionamento interpessoal? Aqui uma pergunta. Relacionamento interpessoal é a maneira como você e eu, como nós, nos relacionamos com as pessoas em nossa volta. Relacionamento interpessoal é a maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta. É a maneira como eu me relaciono com as pessoas em minha volta. A forma como nós agimos, a forma como você age e reage às pessoas, como você interage com elas, envolvendo suas emoções, ações, atitudes, quanto às pessoas às quais nós, eu, você se relaciona, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho, comunidade, amizade. Então veja, relacionamento interpessoal, a maneira como nós nos relacionamos. Isso é importante. Vamos pensar a respeito? Vamos investir um tempinho nesta reflexão? Qual a importância do relacionamento interpessoal? Ora, nós não vivemos isolados.
Não vivemos e não somos como uma ilha. A nossa vida se dá também passando pelo outro, em contato com o outro, na convivência do outro. Pois bem, pensando neste contato, nesta convivência, nesta interação, nós temos o relacionamento interpessoal. Isso deve ser valorizado, tanto quanto deve ser trabalhado de uma maneira a ser assertiva, de uma maneira a ser produtiva, de uma maneira a ser harmoniosa, a melhor possível. Porque viver, se relacionar de forma conflituosa, vamos buscar aí um chavão do nosso dia a dia, um linguajar do nosso dia a dia, ninguém merece. Já que vivemos e temos que viver as interações, o envolvimento com o outro, que possa ser de uma maneira muito boa. Então vamos lá. Pontos negativos no relacionamento interpessoal: não ouvir o outro, interromper o outro quando fala, falar em tom agressivo, impor ideias sem se preocupar com a ideia do outro, não compreender as outras pessoas, não se colocar no lugar do outro. Vamos lá, vamos pontuar. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje na nossa sociedade, chamada sociedade moderna, para alguns teóricos, pensadores, escritores, autores, estudiosos da área do comportamento humano, um dos pontos com maior carência em nossos dias é justamente o não saber ouvir. Nós queremos sim que o outro, ou os outros possam nos ouvir, mas nós temos uma grande dificuldade em ouvir. Isso é um ponto negativo, porque em um relacionamento que caminhe harmoniosamente bem, há necessidade de falar, como há também uma necessidade de ouvir. Então nós temos que parar, dar atenção e não somente esperar que o outro nos ouça. E ainda assim, muitas vezes nós reclamamos, falamos, não acabamos por não dar a oportunidade para o outro, ainda reclamamos do outro, parece que nos ouve muito pouco. É um ponto negativo, não saber ouvir. Existe um autor que eu gosto muito deste autor, foi professor, um homem muito sábio, muito inteligente, e ele escreveu um pensamento, eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte: professor Rubem Alves, e ele diz que já leu, já ouviu, já recebeu convites para cursos de oratória. O que é oratória? É um curso que se propõe a ensinar o sujeito, o indivíduo, eu e você, a falarmos em público. Oratória. E ele vai dizer o seguinte: eu já li, já ouvi a respeito de cursos de oratória, mas ninguém oferece um curso de escutatória, saber ouvir. Um outro ponto negativo: interromper o outro quando fala. Além de ser negativo, e claro, cabe aqui situações, demonstra uma falta de educação. Então, em nossos relacionamentos interpessoais, é importante observar: eu preciso ouvir o outro, deixar que o outro fale, deixar o outro argumentar, sem interromper. Outro ponto: falar em tom agressivo. Como é difícil, principalmente em um mundo tão acelerado como o mundo em que estamos vivendo, onde tudo é muito rápido, requer muita agilidade, e muitas vezes a apreensão toma conta do ambiente, toma conta do nosso ser,
e acabamos por interpretar mal aquilo que foi colocado, não dar a oportunidade correta para que o outro fale, se explique e partimos para um tom agressivo. Calma. Relacionar-se requer paciência, cautela, até no pronunciar, no falar. A agressividade chama a agressividade. Imposição chama imposição. E aí, vamos para um outro ponto negativo: impor nossas ideias. Ora, nós vivemos em sociedade, e uma sociedade plural, uma sociedade múltipla, muitos pensamentos, muitas ideias, muitos desejos, muitas vontades. Ora, eu não posso simplesmente impor uma situação, eu não posso colocar ao outro que aceite um único ponto de vista, ou o meu ponto de vista, o meu modo de ver o mundo, de ler o mundo. Então, impor ideias sem se preocupar com a ideia do outro também não é bacana, não. Se liga aí. Não compreender as outras pessoas. Bom, compreender não significa que eu tenha necessariamente que aceitar, mas o fato de compreender é importante, ou a atitude de compreender. Dar a oportunidade para que o outro fale, exponha, divida suas ideias, compartilhe suas angústias e, óbvio, tentar compreender o lado do outro. Se está certo ou se estará sim ou não, é uma outra questão. Mas, em princípio, pensar que o outro tem algo a dizer e que ele espera de nós o mínimo, ou no mínimo, uma compreensão. Não se colocar no lugar do outro é um ponto muito negativo. E aqui uma palavrinha que se destaca, que é a empatia. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro. E se fosse comigo? E se eu ouvisse, escutasse da forma que eu estou falando? Será que seria legal? Será que seria bacana? Então devemos pensar muito bem antes de nos lançarmos contra o outro, não dando a oportunidade de ouvir, interrompendo a fala, falar de uma forma agressiva, impondo umas ideias, sentido realmente de forçar, não compreender e, por último, precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro. Da mesma forma que não queremos ser feridos, o outro também não quer. Caminhando. Como melhorar as relações interpessoais? É possível? Tem uma forma? Ou podemos pensar a respeito? Existe sim esta possibilidade? Veja comigo. Primeiro, conhecimento próprio. De fato eu sei quem eu sou? Eu conheço as minhas qualidades? Olha como é fácil. Tem pessoas que vão dizer assim, se eu perguntar, me diga uma, duas, três qualidades. Alguns vão dizer timidamente, eu não sei me analisar, acho que não tenho qualidades, mas no fundo, todos nós temos uma ideia assim. Às vezes por vergonha ou medo da aceitação, não colocamos essa ideia. Mas nós temos sim. E nos olhamos com muitas qualidades. Mas será que realmente eu consigo olhar não somente para as minhas qualidades, mas também para aqueles pontos que são pontos de atenção, que não são muito legais, mas que fazem parte da minha vida? Mostra quem realmente eu sou. Então, olha, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, a minha convivência em casa, a minha convivência na escola, a minha convivência no trabalho, a minha convivência na sociedade, é preciso pensar quem eu sou. É preciso conhecimento próprio, compreender melhor como eu sou, entender minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e meus objetivos.
Tem assim um pensamento que eu gosto de compartilhar com os meus alunos quando eu estou abordando temas assim, que são os 3 eus. Mas não significa que eu sou, que eu seja 3 pessoas. Não é isso. Mas é uma forma de pensar quem sou. Então, o primeiro eu sou aquilo que as pessoas dizem que sou. O segundo eu sou aquilo que eu idealizo. Muitas vezes eu até penso, olho para a minha própria vida e me imagino muito melhor, com grandes qualidades, não que eu não as tenha, mas muito maior do que de fato eu sou. E o terceiro eu é aquele realmente honesto. Não depende do que o outro diz, não depende daquilo que eu idealizo, mas de fato, quem eu sou. Eu falo a verdade? Bacana. Mas eu também falo mentiras? Olha, tenho que pensar sobre isso. Eu sou honesto? Bacana. Mas em algum momento eu ainda tenho dificuldades com esta honestidade? Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Quem de fato eu sou? Muitas vezes nós até entramos aí em prantos, choramos porque nos sentimos agredidos, ouvimos alguma coisa que nos trouxe uma contrariedade, um apontamento, e de repente nós choramos muito mais porque aquilo diz realmente a verdade de quem somos, uma verdade que eu tento esconder da minha própria existência, da minha própria vida. Eu não quero enxergar aquilo. Então, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu preciso compreender melhor como eu sou, entender minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e também os meus objetivos. Olhar com clareza para dentro de mim. Ok? Fazendo isso, eu vou conseguir até exercitar melhor a empatia, que é me colocar no lugar do outro. Empatia, melhor compreensão do outro se colocando no seu lugar, observando o seu comportamento, os seus sentimentos, suas ações e atitudes. No relacionamento com outras pessoas, dar a oportunidade para que ele ou ela ou eles exponham os seus pensamentos e sentimentos. Isso é empatia. Como eu coloquei há pouco, nos colocarmos no lugar do outro. Olha, eu vou procurar tratar da mesma maneira que eu quero ser tratado. Eu vou procurar falar do mesmo modo que eu quero que outros falem comigo. Eu vou observar como eu quero ser observado. Então, empatia é se colocar no lugar do outro, com honestidade. Então, se eu quero melhorar o meu relacionamento, primeiro, conhecer melhor a si. Conhecer melhor quem sou. Segundo, a empatia. O sorriso traz leveza para qualquer ambiente. É muito bom estar com pessoas bem-humoradas, porque estão sempre sorrindo e são mais otimistas. Então veja, nós temos ali conhecer a si mesmo, empatia e, por que não, procurarmos gerar, criar, proporcionar, não esperar dos outros, mas a partir de nós, um ambiente agradável. O sorriso traz leveza, e traz mesmo, para qualquer ambiente. De repente nós nos encontramos em uma situação de tristeza, de angústia, alguém que não está lá muito bem, e eu posso proporcionar através do sorriso um momento de leveza. Por que não fazer assim? O sorriso é um cartão de visitas que mostra que você, eu, nós estamos dispostos e abertos ao contato humano. Pronto. Nós conseguimos quebrar barreiras através do sorriso, através de criarmos um momento de empatia, um momento agradável, um ambiente agradável.
Vamos adiante. Um outro ponto, melhorando os nossos relacionamentos. Aceite as diferenças. Imaginou um mundo todo igual? Todos igual a você. Pode ser comigo também. Todos Flávio. Todos João. Todos ou todas Paula. Maria. Que mundo seria esse? O grande problema, ou um dos, que envolvem as relações, aqui vale um adendo, o grande problema das relações de hoje reside nas diferenças. É difícil estar e estarmos com pessoas que pensam e se comportam diferente de nós. Procure então aceitar que as pessoas são diferentes porque possuem histórias de vida, valores, culturas diferentes e por isso podem enxergar o mundo de um jeito diferente também. Então veja, eu vou me conhecer, eu vou usar da empatia, eu vou usar do sorriso, criar um ambiente agradável, eu vou aceitar as diferenças. E tem um detalhe, não é uma questão de concordar ou não concordar, nós não somos juízes de ninguém. Mas aceitar o ser humano como o ser humano é. Tem um outro pensamento que eu acho também interessante, que diz mais ou menos assim: conheça todas as técnicas possíveis, use todas as técnicas possíveis no seu trabalho, naquilo que te envolve. Conheça tudo, estude tudo, use as técnicas, mas ao se relacionar, ao tocar uma outra alma, seja apenas uma alma. Pronto. Se nós conseguirmos pensar assim e agir, nós vamos diminuir grande e drasticamente problemas. Simples, aceitando o ser humano como o ser humano é. Ofereça ajuda, tenha iniciativa. Se você perceber que um colega se encontra em dificuldade e você pode ajudá-lo, por que não? Não pense duas vezes. Ofereça ajuda. Haja, faça com os outros da mesma forma como você gostaria que as pessoas agissem com você. Maravilha. Se eu posso ajudar, se eu posso cooperar, por que não? Vamos para mais uma frase de efeito, de impacto. É uma frase que me veio ao coração. Eu não posso passar pela vida sem ser útil à vida de alguém. Eu não posso passar pela vida sem servir alguém, sem ajudar, sem cooperar. Esse é o princípio que eu tenho. Não estou querendo fazer disso uma lei universal, mas acho que vale a reflexão. Ofereça, se lance, se ofereça. Fique longe das fofocas e das conversas desnecessárias. Não faça parte de conversas, comentários maldosos com relação a colegas, por exemplo, aqui de trabalho, pode ser em qualquer área, família, escola. Caso alguma informação chegue até você, pare, pense. E aqui falando em trabalho, nosso trabalho escolar, pense. Se você passar por essas informações ou passar essas informações adiante, as consequências serão positivas ou negativas? Isso vai melhorar o ambiente ou vai piorar? Se a informação não for ajudar, tente, se esforce, retenha. Faça a informação morrer em você. Simples assim. Não leve isso adiante. Tenha uma postura adequada, evite comportamentos inadequados, nunca se coloque como vítima ou superior a ninguém, seja ético. A ética está para o modo como nós nos relacionamos com o outro. A ética está para os relacionamentos. Caso o seu departamento, a sua área, a sua sala, pode ser família,
pode ser o campo de trabalho, pode ser a sociedade. Caso na sua área você tiver de enfrentar algum problema, faça-o de forma madura, sem chiliques, sem choros, sem buscar outros culpados. Crescimento, amadurecimento, postura. Busque ajuda se for necessário. Saiba receber o retorno, aqui o feedback. Na vida é assim. Nós somos avaliados, na escola somos avaliados, na sociedade também somos vistos, somos reconhecidos. E nós temos dificuldades em ouvir, temos dificuldades em receber o retorno. Então preste atenção. Eu estou me relacionando, eu estou na escola, eu estou no trabalho, eu estou na família, e de repente alguém diz, olha, tem algo aqui que parece que não foi tão legal. Está te dando um retorno. Isso como uma forma de te ajudar. Quem sabe foi um erro, um lapso, um problema que pode ser evitado. Pode ser evitado que se repita, que traga um outro sofrimento, uma outra situação, quem sabe pior. Saiba receber. Pense a respeito. Se tem fundamento, ok. Se não tem fundamento, segue o fluxo, deixe para lá. Para nós terminarmos, o nosso objetivo, conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais. E nós vimos, nesses minutos, durante aqui a nossa explanação, que relacionamento interpessoal significa nada mais, nada menos, sem nenhuma dificuldade, um relacionamento com o outro. E como nós nos comportamos diante do relacionamento com o outro. Postura, ética, saber ouvir, saber falar. Da mesma forma que nós tratamos, que seja a forma como nós queremos e devemos ser tratados também. Então, o relacionamento pessoal perpassa pelo outro. E que nós possamos, então, desenvolvermos bem os nossos relacionamentos nas áreas que precisam de ajustes, que possamos ajustar. E é o que temos para hoje. Pense nisso. Dúvidas, mande a sua mensagem, fale comigo, porque o nosso objetivo é acompanhar, ajudar, promover o crescimento, o conhecimento de vocês. Beleza, alunos do 9º ano? Um grande abraço e até a próxima aula.